Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos envolver o nosso amigo Augusto, que está aqui ao nosso lado, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, como é bom estarmos reunidos em Teu nome. Como é bom, Mestre, amigo Jesus, relembrar os Teus ensinamentos. E Te agradecemos por mais essa oportunidade que Tu nos dás de nos reunirmos em Teu nome, buscando, Mestre, amigo Jesus, internalizar esses ensinamentos que aqui obtemos, intuídos por Ti, pela espiritualidade amiga, pois necessitamos desse conhecimento. Pois nessa nossa luta diária, de cada vez nos aproximarmos de Ti, precisamos fazer as reformas para que, mudando nossas atitudes, nossos pensamentos, aprendendo a educá-los, possamos assim, a cada dia, estarmos mais próximos de Ti. E, estando próximo de Ti, sentir cada vez mais esse amor, esse carinho, esse cuidado que Tu tens por cada um de nós. Só Te agradecemos, Mestre amigo Jesus, por essas bênçãos e graças que Tu derrama sobre todos nós. E uma dessas bênçãos e graças é o estudo, que nos torna seres humanos melhores. Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos a final da viagem, né? Que os espíritos de Antonina e a sua amiga, e com elas Clarencio, Hilário e André Luiz, estavam fazendo para a colônia, onde ficam as crianças após o desencarne. A Antonina e a amiga iam visitar os filhos, e a nossa expedição, para não esquecermos o objetivo da nossa história, a nossa expedição vai visitar Júlio, que é filho da Odila, que está obsidiando a Zulmira. Isso, aquele que desencarnou afogado. Chegaram no jardim belíssimo. Vamos ver as crianças no mundo espiritual, né, gente? Então, capítulo 9, no lar da bênção. Clarencio movimentou a destra, né, sua mão direita, né, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. E formou o instrutor satisfeito. Ai, gente, ai que legal. Eu quero trabalhar no lado da benção. Adoro criança, gente. Imagina trabalhar com um monte de criancinha. É o lar da bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, nós temos aqui crianças, como é o caso do Julinho, que estava ali com 8 anos. Então, ou seja, já tem uma lembrança da mãe, não é verdade? Sente saudade do lar. Então, essas crianças permanecem nessa condição no mundo espiritual. Tia, todos permanecem, obviamente que vai depender da condição do espírito, né? Mas a gente já falou bastante sobre isso. Se em uma encarnação
Eu desencarno na idade de criancinha, né? Na idade ali de 7, 8, 2, 3, né? Ninguém sabe, né? 4 anos, 5 anos. E se eu permaneço nessa condição no mundo espiritual, é para proteger você, eu digo, esse espírito. Porque, às vezes, como o próprio Julinho, ele foi o quê? Um suicida. Então, se o Julinho voltar ao mundo espiritual e recobrar sua encarnação anterior, qual foi a encarnação anterior? O que ele fez? Suicídio. Logo, ele vai voltar a viver o drama do suicídio. Então, é por isso que ele permanece como criança no mundo espiritual. Mas olha o amparo da espiritualidade. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vamos aqui, olha só. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Olha a bondade de Deus. Temos aqui importante colônia, mas é uma colônia o quê? Educativa. Misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Né? Escola de mães. O ministro, porém, interrompeu-se de improviso. Nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-la desgarrar de inopino, ou seja, subitamente, rapidamente, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando-se para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Imagina quando uma mãe vê um filho. Ela pensa 2 vezes. Enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, né, uma criancinha lourinha, com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas, Dona Antonina abraçava um pequeno de formoso semblante, gritando feliz. Marcos, Marcos! Mãezinha, mãezinha! Respondeu a criança, colando-se-lhe ao peito. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes, que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão, e disse-nos em seguida: O pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Gente, mas como tá difícil achar o Júlio, né? Chegamos no lar da bênção, ele não se encontra aí porque ele diz que o Julinho sofre de anormalidades. Então ele está no lar da irmã Blandina. Blandina, a gente já acionou qual obra? Em poucos minutos, chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis. Está na colônia, mas é no outro prédio. Mas é o lado da benção. É porque o lado da benção é uma colônia. O Júlio está na colônia, mas não está ali no parque, onde estão as crianças, por exemplo, no recreio. Hora de visita da mãe é de meia-noite às 6. Ele está no outro... Mas é tudo no lado da benção. Tudo no lado da benção. As meninas estão aqui falando, comentando, tia, ele não está na escola, mas está dentro do lar da benção, que é uma colônia, tá? Então vamos lá. Em poucos minutos chegávamos diante de pequenino castelo muito alvo, em que se destacavam as ogivas, ou seja, os arcos azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Olha que lindinho. Atravessamos extenso jardim embalsamado de aroma. Já falamos perfeitamente da construção psíquica, né? Manipulação de fluido para construir o castelo, construir as plantinhas, tá bom? Rosas opalinas, um azul esbranquiçado
ignoradas na terra, ou seja, alguém conhece essas rosas? Não. Com essa cor? Não. De mistura com outras flores, desabrochavam profusamente. A irmã Blandina recebeu-nos sorridente, apresentando-nos uma senhora simpática que lhe fora a vozinha no mundo. Mariana, nossa nova amiga, cumprimentou-nos bondosa. Fim das saudações usuais, Clarencio tocou direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente. Ah, com muito prazer. E encaminhando-nos a iluminada peça, ou seja, um cômodo, ornamentada de róseos enfeites, onde um menino repousava num leito muito branco, explicou sem afetação. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta à casa todos os dias. O pai não vai visitar? Boa pergunta. Porque nós não somos treinados para isso. Morreu, acabou. É mentira? Não, mas as mães... Não, mas de repente você não lembra, a gente acorda com nenhuma mãe aqui lembra que esteve com o filho, talvez muito raro, mas acorda com aquela sensação agradável. Porque o pai que sofreu, chorou, né? De repente... Mas eu acho que é porque a gente não liga isso. Fica como eu disse, a pessoa fica no inferno, preocupada com a sua dor, e outro na alegria, pode ser por alegria, isso, né? Vamos ver, né? Mas de repente eu fiquei a pensar, porque ele sentiu, ele tinha uma ligação profunda. Muito forte, muito. E ele chama aqui, e ele chama o pai, né? Ele chama o pai. Mas talvez ele não tenha uma ligação espiritual, né? Ele, como o pai, ele não tem uma espiritualidade para poder acreditar nisso. Talvez não tenha. Ou morto, né? Possa pensar que morreu, acabou e não tem uma... Eu penso, né? De repente. Vamos ver, né? Explicou então ela sem afetação. Então a situação difícil do Julinho, né? Ele grita, ele chama pelo pai constantemente e ele diz, apesar de parecer mais, chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho, mas ele insiste pela volta à casa todos os dias. Como é que vai explicar para uma criança que está desencarnada? Acercamo-nos do berço largo em que descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança, mas contido pela ternura da irmã que eu assistia, permaneceu mudo e impassível. Perguntou um ministro interessado. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Informou a interpelada solícita. Não. Aliás, os nossos benfeitores Augustus e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Porque vocês lembram que a atual esposa do pai dele, a então madrasta, reclamava porque o menino era peralta demais e ele era muito peralta, você lembra? O pai mimava demais, ele era um menino muito danado. Então, no mundo espiritual, aquela condição, mesmo esses 8 anos de idade, permanece no mundo espiritual. Então, olha a necessidade de nós educarmos essas crianças. A mente desorganizada. A mente desorganizada. Mas essa longa indisciplina não é desses 8 anos. Só dessa, né? Essa longa indisciplina é de vidas passadas. Sim, mas aí você para pensar. Junta. Porque o que acontece? Quando um filho nasce, ele nasce zerado? Ele carrega a história dele? Mas então até vamos... os 8 anos. Pois é, mas espera lá. Vamos pegar Alcione. Tá, peguei um espírito novo. Vamos pegar Alcione.
Como é que a Alcine foi na infância dela? Independente da educação. Doce, amorosa, prestativa, tranquila. É a característica do espírito. Então, esse menino, o Júlio, era um menino encapetado, ou seja, ele era encapetado? Ele era encapetado por quê? Que ele traz do passado. Qual era a função dos pais? Seria educar. Fez isso? Não. Único filho homem, fez todos os gostos. Então, ou seja, poderia inclusive ter devolvido ele a espiritualidade um pouco melhor. Essa é a função dos pais. Entende? Apesar de ser adolescente, bem tranquilo. Ela já traz. Mas a tranquilidade, tanto a tranquilidade dela como a indisciplina do Júlio são de vidas anteriores. Porque tanto ela quanto o Júlio tinham o mesmo pai e a mesma mãe. E o Júlio, sim, condutas diferentes. Ele é a indisciplina dele começa pelo suicídio. Espírito disciplinado não se suicida. Mas o que ele está colocando é que o pai deu muitas facilidades ainda assim depois. Acredito que não ajudou o Apesar de rapaz. trazer toda essa dificuldade, vez que os pais ajudarem, ainda desajudaram. Mas na primeira infância, que ele está terminando a primeira infância, ele está mais no mundo espiritual do que no encarnado. Então, mas há mais ainda que Oportunidade, prejudica né, o até os espírito 7 anos. dele. Mais indisciplina por aí. Porque olha lá, gente, o que a gente aprende em espiritismo? A reencarnação, ela se completa aos 7 anos de idade. Por que ela se completa aos 7? Tanto a estrutura fisiológica não acabou, a gente sabe que a estrutura física cerebral ainda não acabou. Ela vai finalizar aos 7 anos de idade, mas o que a gente aprende em espiritismo? Cerebral, não. Os ossos. Os Mas ossos, o cérebro tá, só vai terminar aos 20 e pouco. Mas a craniana, ela fecha aos 7 anos, né? Então, o que a gente para pensar? A partir da vida intrauterina já começa o processo educacional. E a gente não está falando do homem encarnado, a gente está falando exatamente Do espírito. Desde a vida intrauterina já começa o processo educativo desse espírito. E até os 7 anos se faz muita coisa quando se tem pai e mãe ajuizado. Deus faz muita coisa. É por isso, porque o passado dele está guardado ali nos arquivos dos arquivos espirituais. Não é nem inconsciente, é espirituais mesmo. Está ali quietinho, guardado. E aí vai somar, agora vai o quê? Aí essa é a oportunidade que o pai e a mãe têm de ensinar novos valores, novas condutas, de ensinar o bem. Essa é a obrigação e é o dever, a missão dos pais. A partir dos 7 anos, ele vai, aí começa a vir as tendências do que ele tem da sua vida espiritual, do seu arquivo espiritual, das suas lembranças de existência anterior, e vai somar com tudo aquilo que ele recebeu, para ele começar a afirmar a sua personalidade. Então, ele saiu com 8 anos aqui da Terra? Saiu. Daria para ter feito muita coisa? Daria. Até porque ele não tinha nem vícios. Mais fácil ainda de trabalhar, porque depois que a turma entra nos vícios, aí fica mais difícil ainda. Né? Bem-humorada, acrescentou: É um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana, que o adotou por filho espiritual até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo neste quarto, tamanha é a gritaria que se entrega por vezes. Porque ele era um menino cheio de vontade, cheio de gosto, cheio de vontade. Então, tudo estava ali em torno do menino. Ele aprontava uma, o papai ia lá e passava a mão na cabeça. É um paciente difícil. Felizmente, dispomos de cooperação da nossa devotada Mariana, ou seja... não, e a gente pensa assim, sabe o que a Blandina está dizendo? Eu sozinha não ia dar conta. E a Mariana, o que ela fez? O adotou por filho espiritual, até que retorne ao lar terrestre. Ou seja, da condição que ele está, ele vai reencarnar de novo. Foi preciso segregar. Segregar é o quê? É unir ou separar? Separar. Neste quarto, tamanha é a gritaria que se entrega por vezes. Ou seja, iria atrapalhar as demais crianças? Indagou o Clarencio atencioso.
mas não tem recebido o tratamento magnético aconselhável? Respondeu, esclareceu Blandina com humildade. Diariamente recebe o auxílio necessário. Eu mesma sou enfermeira. Passes e remédios não faltam. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? Sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha de nosso doente não esteja em condições de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Nem o pai. Chamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. Mãezinha, mãezinha. Lamentou o rapazinho. Dói minha garganta. A jovem benfeitora abraçou, beijando-lhe os cabelos e recomendou. Não te aflijas. Como é que um moço do teu valor pode chorar assim por nada? Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. Logo após, sentou numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarence. O ministro, cuidadoso, pediu-lhe abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. Olha, tinha uma ferida. Lê pra gente, Carlinha, anota. Cartilagens aritenoides são par de pequenas pirâmides de cartilagem que fazem parte da laringe. Nestas cartilagens, as cordas vocais são anexadas. Vamos descobrir por que esse ferimento, né? O orientador aplicou-lhe recursos magnéticos especiais e, em poucos instantes, Júlio voltou à tranquilidade. Falou Blandina, amparando afetuosa. Então, onde está agora a garganta dolorida? E, visivelmente satisfeita, acrescentou. Já agradecestes ao nosso benfeitor, meu filho? O menino, hesitante, caminhou para o ministro, beijou-lhe a destra, a mão direita, com respeitoso carinho e balbuciou. Muito agradecido. Blandina ia dizer algo, mas Júlio correu para o seu regaço, choramingando. Porque imagina ter um Clarence lá, você viu que a dor parou na hora. Vamos ver. Choramingando. Mãezinha, tenho sono. A abnegada jovem acolheu-o com ternura, reconduzindo-o ao repouso. Quando tornou à sala, Clarence informou que doara ao enfermo energias anestesiantes. Olha, tá vendo? A manipulação de fluido? Energias que anestesiaram. Notara-o fatigado, resolvendo, por isso, induzi-lo ao descanso. E, talvez porque nos percebesse o cérebro esfogueado de indagações quanto àquela minúscula garganta ferida, depois da morte do corpo, o ministro explicou. Vocês têm dúvida do que é? Não. Vamos ver o que é. É pena. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho. No século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Rendendo-se à paixão, solveu grande quantidade de corrosivo. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio, sem recuar. Foi assim que,
Não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Na vida espiritual, sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou, junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Então, esses pesadelos do afogamento não é nem desta como Julinho, é da encarnação dele anterior, que ele fica se debatendo. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Vamos lá, gostaria de frisar neste estudo, quando Clarencio fala assim, que o Júlio se desentendera com alguns laços afetivos no caminho e ele se confiou à extrema revolta. Ele não foi levado, ele não sofreu arrastamentos, ele mesmo se alimentou essa revolta. Ele aí fala assim que ele aniquilou o corpo físico que lhe fora emprestado. Lembrando que o corpo físico não é nosso, nós não somos, o corpo não é meu e são as minhas regras. Tem regras para o corpo, tanto as físicas como as espirituais. E aí isso é muito importante de notar. E fica também outro ponto que fala assim, rendendo-se à paixão. Então não se renda às paixões, lute. Esse problema na garganta ferida dele não foi a difícil do afogamento. Foi por causa da quantidade de corrosivo que ele consumiu. Na primeira tentativa. Na primeira tentativa. Então ele já tem débito, porque assim, quando ele confiou-se na revolta, ele não arredou pé dessa revolta. Daí vem essa grande indisciplina dele, essa rebeldia. Porque foi o corrosivo, não obstante corrosivo, foi o afogamento. Daí a ferida e ele ser esse espírito, essa gritaria, esse afastamento, porque ele não soube, porque o que a gente deve confiar em quem? Em Deus, na espiritualidade, né? Nos bons amigos. Não, ele confiou nele e na revolta dele. Muito bem, meninas. E... Oi? Eu tenho uma pergunta. Ele fala que junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Desse pretérito do suicídio, né? Então, os pais deles têm um vínculo com esse suicídio dele, no caso. Os pais da ligação. A irmã. A própria madrasta. Pois é, né? Porque ele fala do pretérito, desse pretérito, então não é de um. Com certeza. E tudo que a gente faz com o corpo, gente, tudo. Teremos que sofrer as consequências disso. Do mau uso, do uso indevido, da falta de cuidado. Porque o corpo, ele é o nosso uniforme, que é o que? Emprestado. Registrávamos aqueles apontamentos com dolorosa admiração. Uma criança doente é sempre um espetáculo comovedor. Não nos atrevíamos a manifestar nossos pensamentos de estranheza. Todavia, o prestimoso amigo, assinalando-nos de certo as dúvidas, acentuou. Há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, uma vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. O assunto constituía preciosa sugestão para interessantes estudos, mas antes de enunciar qualquer pergunta, busquei aspirar a longos haustos
as baforadas frescas de vento que carreavam para o recinto vagas sucessivas de agradável perfume. Então, nós vamos pegar aqui o Julinho, esse espírito que reencarnou, a última encarnação com o nome Julinho, ficou até 8 anos de idade, e que desde sempre mostrou a sua indisciplina como criança, a sua teimosia. Se não fosse do jeito dele, ele chorava, caía no chão, o pai ia lá e passava a mão na cabeça. Ou seja, se você tem uma criança em casa nessas condições, olha com mais cuidado ainda, corrige. Essa criança, ela está te falando do passado dela. Ela está te falando da agressividade. Ela está te falando da indisciplina. Ela está te falando da teimosia. Então, essa criança que quando você não dá, ela se joga no chão, faz um escândalo, berra, é um espírito cheio de vontade própria. E o que vai acontecer? Por que um suicídio? Um suicídio é se a vida não está do jeito que eu quero, eu vou acabar com a vida. Ou é do meu jeito ou eu deixo de viver. O que é isso? O que é isso? Então, é impossível nós termos alguém aqui na Terra que não seja contrariado. Todos nós somos contrariados em vários momentos da vida. E nós temos que aprender a lidar com isso. E caso esse algo que me contrariou, isso me provoque uma não aceitação, algumas vezes eu vou achando que eu vou estar resolvendo alguma coisa fugindo pelo suicídio. Então, nós estamos vendo aqui o Julinho. O primeiro ponto, tomou corrosivo. Jesus colocou amigos ao lado dele, salvou ele, estava sofrendo as consequências, ficou um ferimento, perdeu a voz, mas ainda assim, quando os amigos deram brecha, ele amarrou corrente e se jogou no mar. Desencarnou. Sofreu e sofreu o quê? Diz a Mita, rio, que seja, se afogou. É água. Chegou no mundo espiritual, sofreu muito. Muito. Tia, é só o suicida que sofre? Não. Não. O suicida também. Aí reencarna. Traz as suas más tendências. Ele nasceu com algum problema? Não. Nenhum. Mas estava na programação desencarnar o quê? Com aquela idade, 8 anos de idade. E olha só, afogamento. Afogamento. Volta para o mundo espiritual. Ou seja, gente, olha a confusão que nós arrumamos para a nossa vida por conta de uma forma idiota de se viver, por uma forma mesquinha, por uma forma infantil. A criança, o ser infantil, ele não consegue lidar com o não. Ele não assume responsabilidade. Ele está sempre tentando fugir pelas tangentes. É igual quando você não quer ir para um local, aí você diz, não, estou com uma dor de cabeça, um mal-estar. Diga, eu não quero ir. Assuma. Por que brincar com essas mentirinhas? Então, em tudo na vida, a gente tem que parar e sermos muito sinceros com a nossa vida, enfrentar. Ah, mas enfrente, porque a mentira é para não enfrentar uma realidade. E às vezes a gente não se apercebe e isso vira um vício. Vira um vício. Então, fica a lição. Eu nasci num planeta para passar por provas, para passar por expiações. Se eu não me submeter a elas, sofrerei mais ainda. Simples. E tudo aquilo que eu faço com o corpo, também vou sofrer as consequências. Então, nós temos aqui já uma encarnação. Acabou? Não. Vai vir outra encarnação ainda. Então, olha o tempo que se perde.
Há poucos instantes comentávamos a sublimidade da lei. Lei com L maiúsculo. Essa lei é lei o quê? Ninguém pode trair-lhe os princípios das leis. Ninguém. Eu posso aqui justificar para mim. Taramita, eu não fiz por causa disso, eu não vou por causa disso. Eu posso justificar. Para Deus não tem justificativa. Ele sabe o que está por detrás de tudo. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento. Mas em todos os lugares viveremos jungidos, ligados às consequências dos próprios atos. Ele ampara, nos dá a nova oportunidade, nos dá, mas nós estaremos ligados àquilo que nós fizemos. Como ele diz, as consequências dos próprios atos. Uma vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Herdeiros. Né? Trocando no dito, plantou, colheu. Quem com ferro fere, Com ferro será ferido. tá? E vamos estender aí a ideia de suicídio, tá, gente? Uma overdose é um suicídio. E por aí se vai. Foi bom? Fala, quer falar? Duas coisas. Primeiro, para uma explicação porque o pai não visita, né? No capítulo 2, o Clarencio diz que o pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante. Então, ele está muito mal, o pai. E responde... Ele nem ora. Explica, amiga. Eu não estou justificando, eu estou explicando. E a Evelina, que tem 14 anos, que é a irmã, a reencarnação dela foi organizada pelo Clarencio. O Clarencio que organizou a encarnação dela, e ele diz que Evelina está ligada aos pais através de imenso amor desde séculos remotos. Veio ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia da própria ascensão, mas trouxe também consigo a tarefa de auxiliar os progenitores. Ela veio para ajudar os pais. Bem mais evoluída e desde cedo já mostrou isso. Agora vamos falar da oração, né? E aí, novamente, oremos por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, né? Olha bem a eles. Ninguém ora, só quem ora é quem? Evelina. A Evelina. A gente tem o costume de achar que eles sempre estão melhores que a gente. Estão numa situação melhor. É verdade. Mas a gente precisa lembrar e orar, né? Orar pedindo sempre. Eles cuidarem da gente. Isso é um erro muito grande, porque às vezes o espírito está no mundo espiritual e não está em condições de ajudar, então a gente acaba perturbando mesmo. Então, o correto é pedir sempre direto a Jesus, a Deus nosso Pai, ao nosso anjo da guarda, que esse sim tem capacidade de nos ajudar, mas o ente querido nem sempre o tem. E a gente já deu tanto trabalho aqui na Terra, vai continuar dando, né? Para que isso, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
E tudo que a gente faz com o corpo, gente, tudo, teremos que sofrer as consequências disso. Do mau uso, do uso indevido, da falta de cuidado. Porque o corpo, ele é o nosso uniforme, que é o quê? Emprestado. Por que um suicídio? Um suicídio é se a vida não está do jeito que eu quero, eu vou acabar com a vida. Ou é do meu jeito ou eu deixo de viver. O que é isso? Olha a confusão que nós arrumamos para a nossa vida por conta de uma forma idiota de se viver, por uma forma mesquinha, por uma forma infantil. A criança, o ser infantil, ele não consegue lidar com o não. Ele não assume responsabilidade. Ele está sempre tentando fugir pelas tangentes. É igual quando você não quer ir para um local, aí você diz, não, estou com uma dor de cabeça, um mal-estar. Diga, eu não quero ir. Assuma. Por que brincar com essas mentirinhas? Então, em tudo na vida, a gente tem que parar e sermos muito sinceros com a nossa vida, enfrentar. Mas enfrente, porque a mentira é para não enfrentar uma realidade. E às vezes a gente não se apercebe e isso vira um vício. Vira um vício. Então, fica a lição. Eu nasci num planeta para passar por provas, para passar por expiações. Se eu não me submeter a elas, sofrerei mais ainda. Simples. E tudo aquilo que eu faço com o corpo, também vou sofrer as consequências. Então, nós temos aqui já uma encarnação. Acabou? Não. Vai vir outra encarnação ainda. Então, olha o tempo que se perde. Ninguém pode trair-lhe os princípios das leis. Ninguém. Eu posso aqui justificar para mim. Taramita, eu não fiz por causa disso, eu não vou por causa disso. Eu posso justificar. Para Deus não tem justificativa. Ele sabe o que está por detrás de tudo. Ele ampara. Nos dá a nova oportunidade, nos dá. Mas nós estaremos ligados àquilo que nós fizemos. Como ele diz, as consequências dos próprios atos. Uma vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Herdeiros. Hein? Trocando no dito, plantou, colheu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tá? E vamos estender aí a ideia de suicídio, tá, gente? Uma overdose é um suicídio. E por aí se vai. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Algum comentário mais? Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Divino amigo Jesus, o texto nos convida à responsabilidade para com o corpo e a lucidez em cada escolha, em cada atitude. O texto nos explica da responsabilidade que temos para com o corpo e para com a vida. E aqui estamos. Temos o corpo físico uniforme, estamos encarnados e passamos por provas e por expiações. Que possamos, Senhor, ao estudar o texto, possamos ter mais cuidado com o corpo na condição de uniforme
de um empréstimo, e que quando as dificuldades baterem em nossa porta, que possamos dizer: seja muito bem-vinda a lição que queres me ensinar. Porque aqui na terra é breve, bem breve, mas se soubermos aproveitar, poderemos sim realizarmos grande mudança. Obrigada, amor querido, por essa oportunidade. Obrigada aos amigos espirituais aqui presentes. E acima de tudo, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Graça te damos, Senhor, que assim seja.